Bem-vindo à parte 3 da construção da oficina. A oficina está pronta e passei os últimos finais de semana organizando tudo. Neste episódio, começarei com um breve tour pela oficina. Depois falarei sobre o trabalho feito desde o último episódio e, por fim, sobre o custo total da construção. Esta é uma serra de fita usada que comprei no eBay. Aqui é onde guardarei toda a minha madeira recuperada. Durante a construção da oficina, toda a madeira ficou armazenada na minha sala de jantar. Então foi bom finalmente retirá-la de lá. Instalei suportes de madeira, feitos de sobras de compensado de 3/4 de polegada, cortadas no formato de suportes, que são parafusados nas partes verticais da estrutura. Eles suportam uma quantidade surpreendente de peso e farão o trabalho muito bem, já que normalmente não armazeno tanta madeira quanto agora. Também instalei outro suporte de madeira na minha oficina para armazenar madeiras com mais de 3 metros de comprimento. Comprei essa furadeira de coluna Clark usada. Eu encontrei isso no Country e uma serra de esquadria deslizante Axminster. E eu comprei esse coletor de pó Fox. Eu comprei isso novo no eBay. Eu coloquei algumas prateleiras. Coloquei? Eu também peguei essa lixadeira de cinta Clark no Gumtree. Eu revesti essa parede interna com um painel de medium density fiberboard que eu tirei de um container de lixo. Essas ferramentas estão penduradas em parafusos de gesso. Fiz um suporte para armazenar meus parafusos e pregos. E uma pequena gaveta para guardar lápis. Consegui essas 2 bancadas que iam ser descartadas durante uma limpeza de prédio na empresa onde eu trabalhava. Então perguntei se poderia levá-las para casa. Eu planejava construir minhas próprias bancadas e provavelmente ainda o farei no futuro. Mas por hora essas servirão bem. Também comprei rodinhas e montei-as em compensado, que parafusei na parte inferior das bancadas para poder movê-las pela oficina conforme necessário. Eu fiz este suporte para a minha serra de mesa. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso porque acho que vou abordar isso em um vídeo separado. E eu também montei isso em rodízios. Também instalei este torno em uma das bancadas. Também comprei isso usado. Estava bem enferrujado e não funcionava direito, mas restaurei e repintei. Vou cobrir isso em outro vídeo. Comprei esta plaina de junção e espessura usada. E por fim, um alto-falante Bluetooth para ouvir algumas músicas. Então, essa foi uma visita de como está a oficina no momento. Desde o último episódio, porém, eu também estive trabalhando em um problema que encontrei com o telhado da oficina. Em dias muito frios, as chapas de metal do telhado sofriam com uma condensação extrema dentro da oficina. Eu sabia que a condensação poderia ser um problema com chapas de telhado de metal, mas, como deixei muitas aberturas de ventilação no topo da estrutura, nos painéis frontais e traseiros, esperava não ter problemas. Não tenho certeza se compreendo totalmente a causa disso. Acredito que esteja relacionado à umidade ascendente do solo. Apesar de ter colocado uma camada de proteção contra a umidade entre as lajes e as barreiras de madeira que sustentam a oficina, minha falta de conhecimento pode ter prejudicado sua eficácia. Comecei a pesquisar em fóruns online por soluções para o problema e li que isolar o telhado com folhas de poliestireno havia funcionado para algumas pessoas.
Outros nos fóruns argumentaram que isso não resolveria o problema, pois o ar úmido ainda passaria pelas folhas de poliestireno e a condensação ainda ocorreria nas folhas de metal do telhado. Mas decidi que, como o poliestireno era barato, valia a pena tentar. Comprei um adesivo de agarre instantâneo, escolhendo a variedade livre de solventes para que os solventes na cola não derretessem o poliestireno. Limpei as folhas do telhado até secarem para o adesivo aderir ao metal. Medi os espaços entre as vigas. Então, usando uma faca Stanley e uma régua, cortei as folhas de poliestireno no tamanho desejado. E então apenas as quebrei no tamanho. Cortei as folhas um pouco mais largas para um encaixe apertado entre as vigas. Assim, o poliestireno seria suportado durante a cura do adesivo. Depois, apliquei o adesivo e pressionei-o contra as chapas de metal. Por fim, parafusei chapas de compensado de 5 mm nas vigas para arrumar o teto e proteger o poliestireno. Com o problema de condensação resolvido, agora eu poderia providenciar um fornecimento de eletricidade permanente da minha casa para a oficina, pois até então estava usando um cabo de extensão temporário. Como mostrado no primeiro episódio, já havíamos passado um cabo de aterramento duplo da unidade consumidora para o meu sótão. Então era hora de passar um cabo blindado do sótão até a oficina. Utilizamos braçadeiras para prender o cabo na lateral da casa e cavamos uma vala pelo jardim até a oficina. Depois, passamos a fiação interna por um conduíte. Foi um trabalho realmente difícil e um longo dia de trabalho. E a lanterna de cabeça voltou a ser útil novamente. E finalmente chegou a hora de testar a parte elétrica. A oficina está pronta. Utilizei o máximo de material recuperado possível e o custo total da construção foi de aproximadamente 950 libras. 180 em compensado recuperado e 3x2 do Gumtree. 15 em janelas recuperadas do Gumtree. Consegui 5 vigas de 3 metros por 2 para o telhado. Iam ser descartados de um canteiro de obras local e me deram de graça. O revestimento de placa de ranhura Medium Density Fiberboard também era grátis. Foi retirado de um container com permissão. 300 libras para o revestimento de shiplap de uma serraria local. 250 libras em lajes de pavimentação, blocos, cascalho. 8 tratados 2x2 para os suportes e um par de extra 3 metros. 3x2 para as vigas do telhado. 140 libras para as chapas de telhado de metal e fixações, e 30 libras em acessórios como fechaduras, dobradiças, parafusos e porcas.